Olá, meus amores, tudo bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os vertebrados, né? O tema das nossas próximas aulas. Mas antes da gente falar dos animais vertebrados, eu gostaria de lembrar um pouquinho dos invertebrados que nós vimos até agora e falar dos cordados. Bom, esse slide aqui é o slide que vai ajudar o pessoal que perdeu alguma informação no que aconteceu até agora. Até agora, nesse bimestre, nós falamos sobre os invertebrados, que são esses organismos aqui, ó. Então, nós falamos dos poríferos, que são as esponjas. Lembra lá? Eles são animais filtradores. Eles têm a célula do coanócito, né? E eles não têm tecidos verdadeiros. Eles não têm ectoderme, endoderme, mesoderme, nada disso. Depois vieram os quinidários. Olha lá, os quinidários são diblásticos. O que isso quer dizer? Eles têm os tecidos ectoderme e endoderme. Lembra dos quinidários? Eles são as algas vivas, eles são os corais. E nós temos as formas de medusa, né, que são as águas vivas, e as formas dos pólipos. Outro detalhe aqui dos quinidários é que eles têm os quinidoblastos. O que é isso? O quinidoblasto é aquela célula, é uma substância urticante que eles têm e que pode imobilizar os animais que eles estão predando ou causar queimaduras em nós humanos. Depois vem aqui os plateumintos, que são os vermes achatados. Os plateumintos, eles são acelomados, né? Eles não têm celoma. E aqui um detalhinho é que eles têm sistema nervoso ganglionar. Falando de sistema nervoso, eu não falei aqui, mas os quinidários têm o sistema nervoso distribuído em redes aqui, tá bom? Mais um detalhinho aqui dos plateumintos é que eles começam a ser triblásticos. Todos a partir dos plateumintos são triblásticos, ou seja, no desenvolvimento embrionário eles têm endoderme, ectoderme e mesoderme. Depois vem os nematóides, né? Os nematóides, nemateumintos, que são os vermes cilíndricos. Esses vermes cilíndricos, eles têm uma cavidade e essa cavidade, ela é considerada um pseudoceloma, porque ela não é completamente revestida pela mesoderme. Então, essa cavidade nós chamamos de pseudoceloma. E uma característica aqui bem importante dos nematóides é que eles começam a ter sistema digestório completo. Olha que maravilha! Os nematóides, então, eles têm boca e ânus. Maravilhoso, não é mesmo? Por quê? Porque antes dos nematóides, antes de ter sistema digestório completo, esse organismo aqui, por exemplo, ele comia alguma coisa, então ele tinha boca. E ele não tinha ânus. O que ele fazia com os dejetos, os rejeitos, resíduos, tudo que ele precisava jogar para fora, saía pela boca mesmo. Então o ânus foi uma coisa maravilhosa que os nematóides começam a ter. Sistema digestório completo. Depois vem os moluscos. O nominho deles já ajuda a gente a lembrar quem que eles são. Animais de corpos moles, nós temos lula, molusco, nós temos as lesmas, nós temos os caracóis, muitos deles têm conchas, né? E a partir dos moluscos, todos os organismos começam a ser celomados. Ou seja, eles têm a cavidade, né, desenvolvida no desenvolvimento embrionário e essa cavidade é completamente revestida pela mesoderme. Eles não são segmentados e eles têm essa característica aqui de ser protostomados. Quando você é um organismo, né, quando os animais são chamados de protostomados, quer dizer que essa cavidade deu origem à boca. Ok? Então, esses daqui, ó, moluscos, anelídeos e artrópodes, são protostomados. A cavidade deles dá origem à boca. Os anelídeos, né, que são animais, então, celomados, protostomados, segmentados. Os anelídeos nós temos como exemplos as minhocas, as sanguessugas, poliquetas, oligoquetas, né, que a gente fala antes, irudíneos. Então, são os grupos, né, que a gente organiza os anelídeos. Característica que aparece nos anelídeos, que é bem importante a gente lembrar, é que os anelídeos têm sistema circulatório fechado. Isso quer dizer que o sangue circula dentro de vasos sanguíneos. Eles têm também uma estrutura que ajuda, né, no bombeamento do sangue nesses animais, que é similar a um coração. E uma outra observação aqui que eu gostaria de falar sobre o sistema digestório deles é que eles têm o papo e a moela. O papo serve para armazenar alimento e a moela serve para triturar o alimento. Então, os anelídeos começam a ter sistema circulatório fechado. Só para comentar, os moluscos aqui, a maioria tem sistema circulatório aberto. Lembra lá? Isso quer dizer
que o sangue não circula dentro de vasos sanguíneos, com exceção dos cefalópodes. Os artrópodes nós temos os insetos, os aracnídeos, as lacraias. Os artrópodes são também celomados, protostomados, segmentados. Eles têm o corpo dividido aqui, né, e as pernas articuladas. Lembrando que os insetos têm 3 pares de pernas, os aracnídeos têm 4 pares de pernas, os quilópodes têm 1 perna por segmento e os diplópodes têm 2 pernas por segmentos. Então, essas características que diferenciam os grupos que estão dentro dos artrópodes é bem importante a gente dar uma olhadinha. E o grande finale aqui são os equinodermos, as estrelas do mar, bolachas do mar, pepinos do mar, muito bonitinhos. Eles têm pés ambulacrais que ajudam na movimentação destes animais. Uma coisa que é uma curiosidade é que estrelas do mar comem peixe. Elas parecem ser fofinhas e boazinhas, mas elas são, na verdade, predadoras. Os equinodermos, uma característica super importante deles é que eles são deuterostomados. Ou seja, lembra lá a cavidade? A primeira cavidade do desenvolvimento embrionário deles pode virar o quê? Boca ou ânus. Quem é deuterostomado dá origem ao quê? Quem deu? Deuterostomado dá origem ao ânus, tá? Desculpa a brincadeira, mas a real é, decora lá. Então, os deuterostomados têm a primeira cavidade dando origem ao ânus. E para a grande finale aqui, os cordados, que é o que a gente vai falar agora. Os cordados, eles têm essa notocorda. Amores, esse remember que a tia acabou de falar aqui para vocês dos invertebrados é a porta das esperanças da galera que se perdeu um pouco no que estava acontecendo nesse bimestre, tá bom? É um resumão do que a gente falou até agora. A gente falou de poríferos, quinidários, plateumintos, nematóides, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. São muitos animais, né? Então, é uma ajuda aqui pra gente se achar no que está acontecendo. Bom, então antes da gente falar de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, nós vamos falar dos cordados, que são as características que juntam todos esses animais nesse grupo. Eles têm simetria bilateral, então se eu dividir esse animal no meio, eu tenho 2 lados iguais. Eles têm circulação fechada, ou seja, o sangue circula no corpo deles dentro de vasos sanguíneos. Eles são deuterostomados. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cavidade formada aqui no desenvolvimento embrionário dá origem ao ânus. Quem deu o quê? Origem ao ânus, tá bom? E eles possuem algumas características que juntam eles nesse grupo. Uma das características é que eles têm notocorda. Essa notocorda, dependendo do organismo, pode ser substituída pela coluna vertebral. Outras coisas que os cordados têm em pelo menos uma fase de desenvolvimento desses animais é tubo nervoso dorsal, fendas faringianas ou branquiais e região caudal. Professora, você está me falando que cordado é a galera lá, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Se eu não me engano, eu sou um mamífero, certo? Certo, meu caro amor. E eu não tenho fendas branquiais e região caudal. Você tá falando que quem é cordado tem que ter esse negócio aqui. Mas até onde eu lembro, eu não tenho brânquias. E até onde eu vi aqui, eu também não tenho cauda. Meus amores, realmente, o plano é não termos brânquias e não termos região caudal. Mas essas características têm que estar presentes em pelo menos uma fase de desenvolvimento destes animais cordados. E nós, mamíferos, temos num desenvolvimento embrionário fendas branquiais e a região caudal, tá bom? Então não fique estressado, não fique procurando a sua região caudal que você já teve, não tem mais. E além disso, eles têm um sistema nervoso formado a partir de um tubo neural. Bom, os cordados, eles são divididos em 2 subfilos, né, que são os protocordados e os vertebrados. Os protocordados, nós podemos dizer que, entre aspas, eles são um pouco mais primitivos. E esses protocordados, eles podem ser divididos de novo. Os protocordados podem ser divididos em cefalocordados e em urocordados. Os cefalocordados nós temos como exemplo o anfioxo, que é o cordado primitivo, e eles são marinhos, têm uma boca rodeada de tentáculos, possuem notocorda durante toda a vida. E essa notocorda, ela funciona como um ponto de apoio para a musculatura desses animais. Já os urocordados, nós temos como exemplo a assídia. Olha aqui que gracinha que é a assídia. A assídia também é um animal marinho, só que a diferença dele para os cefalocordados é que eles têm a notocorda restrita apenas à cauda e é apenas na fase larval.
Tudo bem? E os vertebrados? Os vertebrados que nós temos os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A diferença aqui dos vertebrados para os protocordados é que os vertebrados eles possuem um crânio que vai envolver e proteger o nosso cérebro. Também tem a coluna espinhal protegendo o nosso cordão nervoso. Depois, nas próximas aulas, nós vamos falar dos vertebrados, mas eu queria falar aqui para vocês algumas características gerais que unem os vertebrados. Eles têm, então, um endoesqueleto ósseo ou de cartilagem. Esse endoesqueleto proporciona uma maior sustentação, isso permite maiores tamanhos, né? Olha o tamanho do elefante, olha o tamanho de baleias, né? Baleias são vertebrados. Esses animais conseguem ser maiores porque o corpo possui uma maior sustentação desse endoesqueleto ósseo. Endoesqueleto é um esqueleto interno. Os vertebrados possuem alguns resquícios de metameria. O que metameria quer dizer? Animais metamerizados são os animais que têm segmentos no corpo. Lembra lá os anelídeos, que eles são cilíndricos e segmentados? Os insetos que têm segmentos no corpo? Então nós temos também um pouco de metameria na nossa repetição das vértebras, por exemplo. E os vertebrados possuem anexos embrionários, que são anexos que vão ajudar no desenvolvimento do embrião destes animais. Não é necessário que todos os animais tenham todos esses anexos embrionários. Alguns têm uns, outros têm outros, e assim por diante. Mas, como exemplo de anexos embrionários, saco vitolínico, que é uma reserva nutritiva, né, para nutrir esse organismo que está se desenvolvendo. O amnion, que vai ser um líquido que vai proteger que esse embrião não sofra desidratação. O alantoide, que é um anexo que vai armazenar todas as excretas e auxiliar na respiração, né, nas trocas gasosas que vão ocorrer nesse embrião. O córion, que envolve e protege esse embrião. Em alguns animais placentários, nós temos a presença do anexo embrionário da placenta. A placenta, nós somos placentados, e a placenta substitui toda essa galera aqui. Então, com ela, você não vai precisar da reserva de nutrientes, já tem o líquido para proteger, já vai dar tudo certo. Outra coisa que a gente vai ver dos vertebrados, que é uma característica que eu já queria falar para vocês agora, é que esses vertebrados podem ser divididos em ectotermos ou endotermos. Os ectotérmicos são animais que não conseguem controlar a sua temperatura corporal. Então, eles precisam da energia externa, por exemplo, do aquecimento do sol, para manter a sua temperatura corporal adequada. Ele não consegue manter a sua temperatura corporal em um ambiente muito frio, muito quente. Ele tem essa variação com o ambiente externo. Por exemplo, peixes, anfíbios e répteis. Já os endotermos são animais que conseguem ter um metabolismo para regular a sua temperatura corporal. Nós somos endotermos, então nós temos essa capacidade de manter a nossa temperatura corporal em torno de 37 graus Celsius. E as aves também são endotermas, tá bom? Amores, era isso que eu queria falar para vocês. Esse remember das aulas dos invertebrados, o que são os cordados e algumas características que a gente vai começar a ver aí para os vertebrados, tá bom? Um grande beijo, se cuidem e até mais!